Olá pessoal, que Deus abençoe a todos, motivo de grande alegria. Mais uma vez podemos estarmos aí juntos, reunidos, para meditarmos um pouquinho na Palavra de Deus nessa noite. Vamos falar um pouquinho sobre a importância da oração e eu estou certo que Deus vai falar conosco acerca da importância de nós mantermos uma vida de oração. Eu quero trazer um pequeno louvor enquanto o pessoal vai se achegando, e você é livre para estar compartilhando esse vídeo, convidando seus amigos para estarem participando conosco. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Graças a Deus! Como é maravilhoso nós termos um Deus que se importa conosco. Seja bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã que está aí junto conosco, nos acompanhando nesta live, né? E eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para falar conosco. Não deixe de postar aí o seu comentário acerca da nossa live, né? Coloque de qual cidade você está falando, bairro, né? Aqui de Caxias do Sul, pessoal que é da região.
E eu sou muito grato pelos irmãos que têm nos acompanhado aí nas nossas lives de quinta-feira, né? Toda quinta-feira, às 20 horas, estamos aí com esse compromisso, levando a palavra de Deus adiante. Nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre oração, mas nós vamos falar sobre a base da oração. Nós não vamos falar da oração prática, passo a passo, mas nós vamos falar o porquê que nós precisamos de uma vida de oração. Por que nós precisamos buscar a Deus em oração? Então, esteja atento, né? Fique conosco até o final dessa live. No final vamos estar orando por todos. E eu tenho certeza que Deus vai estar falando com nós através dessa palavra dessa noite. O que você faria, ou melhor, o que você diria se pudesse se encontrar com Deus? Como seria a sua conversa com Deus? Se você tivesse um encontro marcado com Deus e Deus estivesse ali para lhe ouvir, o que você diria para Deus? Que perguntas você faria? O que você contaria para Ele? Enfim, se você tivesse a oportunidade de estar diante de Deus e falar com Ele, ter um diálogo com Deus, o que você perguntaria, o que você pediria e o que você teria para contar, o que você teria para compartilhar com Deus? Essa é uma pergunta bastante interessante. E acerca da oração, a oração de certa forma, é uma forma que nós temos de nos encontrar com Deus. E é sobre isso que eu quero falar, né? Vamos refletir nesta noite um pouquinho. Então, em primeiro lugar, oração é encontro com Deus. A oração é uma forma que nós temos de nos encontrarmos com Deus. Eu quero trazer um texto para nós começarmos aqui, Gênesis, capítulo de número 3, versículo 8 a 11, que diz assim: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você está nu? Você comeu do fruto da árvore, da qual o proibi de comer? Até aqui. Essa passagem bíblica é bastante conhecida, né, ali em Gênesis, história da criação, mas o interessante aqui é que Deus criou os céus, a terra e tudo que existe aqui na terra, né, toda a criação de Deus. Deus fez isso em especial para ter plena comunhão com nós, para ter comunhão com o homem. A palavra de Deus diz que todo fim de tarde o Senhor Deus vinha falar com Adão e Eva. Então existia uma plena comunhão entre Deus, Adão e Eva. Eles conversavam, eles falavam, eles dialogavam. Deus vinha visitá-los todos os dias. Com alegria no coração, Deus vinha falar com Adão e Eva. Mas Deus tinha dado uma ordem para eles, que eles não poderiam comer de um determinado fruto da árvore que estava lá. E o que o homem acabou fazendo? Foi lá e comeu do tal do fruto. Nós fomos feitos para ter comunhão com Deus. Desde o princípio nós fomos criados para ter comunhão com Deus, para termos diálogo, para termos comunicação com o nosso Deus. Preste atenção nisso. Deus chega para Adão, logo após Adão ter feito, o que não era para fazer, e pergunta: onde está você? Ou onde vocês estão? E diz que Adão e Eva se esconderam atrás de alguns arbustos. Por quê? Porque eles tinham feito o que Deus disse que não era para eles fazer. A única coisa que era proibido para eles fazer, eles foram lá e fizeram. Deus tinha feito tudo perfeitinho, tudo certinho, tudo de acordo. A terra tinha tudo que o homem precisava.
Eles estavam ali no jardim do Éden, um jardim que o próprio Deus plantou e colocou ali o homem para cultivar aquele jardim. Ali Deus vinha visitá-los todos os dias, mas um determinado dia eles caíram em tentação, caíram em pecado. E quando Deus veio visitá-los naquela tarde, diz que eles se esconderam, eles se enfiaram atrás do arbusto para tentar se esconder de Deus. Mas Deus disse assim: onde está você? Por que estão se escondendo de Deus? Por que vocês fugiram da minha presença? E aí Deus conclui: acaso comeram do fruto da árvore que eu disse que era para não comer? E ali então, aquela comunhão que o homem tinha com Deus foi rompida devido à desobediência que o homem teve para com Deus. E então, a partir dali, infelizmente, o homem passou a ser uma pessoa pecador, predestinado ao pecado e até mesmo à perdição, afastado de Deus, porque ele jogou fora essa comunhão. Mas perceba que Deus criou nós, seres humanos, para ter comunhão com Deus. Nós fomos feitos para ter comunhão com Deus. O problema é que o pecado ele causou uma barreira, uma separação, uma quebra de comunhão entre nós e Deus. Por isso, o homem ficou tão sedento da presença de Deus, mas ao mesmo tempo ele tenta se esconder de Deus. Por isso que as pessoas têm tanta resistência muitas vezes quando a gente convida as pessoas para irem numa igreja. Vamos lá na igreja, vamos lá no culto. Domingo às 19h30 tem culto. Vamos lá na igreja. As pessoas têm uma resistência. Por quê? Não é porque elas não querem ir na igreja, mas é porque muitas vezes a tendência do homem é se esconder de Deus. Porque nós sabemos que somos falhos, somos pecadores e muitas vezes cometemos coisas que não agradam ao nosso Deus. Então, assim como Adão pegou e foi se esconder no meio dos arbustos da presença de Deus, às vezes as pessoas querem se esconder da presença de Deus, deixando de ir na igreja ou deixando de buscar a Deus, deixando Deus de lado. Mas a grande verdade é que nós precisamos ter comunhão com Deus. Dentro de nós já existe um anseio que busca a presença de Deus constantemente. Porém, muitas vezes nós ficamos com medo de buscar a presença de Deus, mas essa barreira ela precisa ser quebrada. Olha só o que diz a palavra de Deus, agora ali em Mateus capítulo 27, versículos 50 a 54. Que agora a oração é em nome de Jesus. Vamos ver qual o papel de Jesus em tudo isso. Depois de ter dado um brado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito, no dia em que Jesus foi crucificado aqui. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados e, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Até aqui. Então, perceba que na primeira parte da nossa mensagem, aqui nós percebemos que o homem foi criado por Deus, para nós termos plena comunhão com Deus. Só que o homem cometeu um pecado. E agora ele queria ter comunhão com Deus e não conseguia. Então todo o Antigo Testamento, ele relata a história de um esforço do homem para chegar até Deus. Então, através de uma série de rituais, através de uma série de sacrifícios e tantas outras coisas, o homem tentava agora recuperar essa comunhão com Deus que se perdeu ao longo da sua caminhada, devido ao homem ter escolhido se afastar de Deus, devido à desobediência do homem. E o homem pegou e correu para longe de Deus. Mas agora ele tenta chegar a Deus e não consegue, porque Deus é santo, é puro, e nós, infelizmente, nascemos com a herança pecaminosa lá de Adão.
E aí essa herança pecaminosa acaba fazendo separação entre nós e Deus. Mas nós precisamos ter comunhão com Deus. E a gente tenta chegar até Deus e não consegue. E então, no Antigo Testamento, né, eles criaram, né, ali tinha o templo, né, templo que era feito para adoração a Deus, né, e dentro daquele templo tinha algumas salas, né, e antessalas, e existia um determinado lugar que era conhecido como Santo dos Santos. Era um lugar santíssimo, onde qualquer pessoa que tentasse entrar lá, se aquela pessoa tivesse algum pecado, aquela pessoa não poderia resistir à presença de Deus naquele lugar e aquela pessoa caía morta. Era somente o sacerdote da época que entrava uma vez por ano, muitas vezes, né, naquele Santo dos Santos para queimar incenso a Deus e ali adorar a Deus e pedir perdão pelos pecados, primeiros pecados que ele tinha cometido e também pelos pecados do povo. Então, a população em geral que iria chegar a Deus não podia. Tinha que ser através de sacrifícios de animais, né? Derramamento de sangue para expiação de pecados e tantas outras coisas que apenas o sacerdote, que estava com a sua vida devidamente em ordem, podia chegar e entrar naquele Santo dos Santos. Era um véu que separava o Santo dos Santos das outras partes desse templo. E perceba que aquele véu não era qualquer pessoa que podia entrar lá dentro. Não podia passar lá para o outro lado. Era somente o sumo sacerdote ainda passava com a cordinha amarrada no tornozelo, porque se ele tivesse em pecado, ele entraria lá dentro e iria morrer. E aí as pessoas não poderiam nem tirar o corpo, então tinha uma cordinha que era puxado para fora, caso o sacerdote morresse. Mas agora perceba que passou-se o tempo, e Deus, que vinha já se revelando ao homem há muito tempo, enviou seu Filho amado Jesus Cristo, como sacrifício perfeito, lá na cruz do Calvário, para pagar o preço pelas nossas falhas, nossos erros, para que nós tenhamos o direito ao perdão de Deus, através do sangue de Jesus Cristo, sangue inocente que foi derramado. E através desse momento, que nem eu li aqui, né, quando Jesus foi crucificado, depois de ele estar ali sendo crucificado, ele deu um brado, novamente em alta voz, e Jesus entregou o Espírito. E diz que naquele momento o véu do santuário se rasgou de cima a baixo em duas partes. A barreira que separava o homem de Deus foi rompida de cima a baixo através do sacrifício de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Por isso que é tão destacado esse versículo, que o véu do santuário, do templo, se rasgou. O véu que separava o Santo dos Santos, que estava lá dentro do templo, onde ninguém poderia entrar lá, apenas uma vez por ano era o sacerdote que poderia entrar e ainda corria o risco de morrer, porque não poderia resistir à pureza de Deus que era manifestada naquele lugar. Agora, através do sacrifício de Jesus Cristo, a comunhão do homem com Deus é restaurada. Diz que quando Jesus entregou o seu Espírito lá na cruz do Calvário, quando ele morreu, diz que o véu do templo, diz que houve um grande terremoto naquela região, e o véu onde tinha o templo, onde tinha o Santo dos Santos, diz que aquele véu se rasgou de cima a baixo. E agora as pessoas passaram a ter livre acesso a Deus através do sacrifício que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário. Agora nós podemos orar a Deus e Deus nos ouvir. Agora não é somente através de um sacerdote que ore por nós. Não é só através de uma pessoa muito especial que vai orar por nós e Deus vai ouvir aquela pessoa. Mas agora o santuário, né, o véu do santuário foi rasgado. Aquilo que nos separava de Deus, agora foi novamente reagrupado. Agora nós temos plena comunhão com Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Deus ouve nossas orações. Então, só seguindo aqui na mensagem, só para nós não fugir muito do tema. Então, o templo e o véu
né, no Novo Testamento, né, foi ali rasgado. Aquele templo que era antigo de concreto, que era somente o sacerdote, a pessoa santíssima que podia entrar lá em cima, se chegar no Santo dos Santos, agora aquele templo já não, já que nem se diz, foi destruído, e agora Deus é um Deus que habita dentro de nós. Não entenda mal, não estou falando do templo igreja, mas eu estou falando do templo do Antigo Testamento, né, que era onde ficava o Santo dos Santos. Ali era somente uma pessoa muito consagrada a Deus que poderia entrar lá dentro, senão perderia a sua vida. Mas agora, aquele templo, né, que era no Antigo Testamento, aquilo ficou para trás. Agora, Jesus fez a entrega do templo dele, que era o próprio corpo dele, lá na cruz do Calvário, e diz que ele pegou e se entregou em sacrifício a nós. E agora nós temos livre acesso novamente a Deus através do sangue de Jesus. Então agora a comunhão entre o homem e Deus é restaurada através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, em terceiro lugar, agora, né, a oração é um livre acesso que nós temos a Deus. Olha só o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 23. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. O que nós aprendemos com tudo isso aqui? Se você quiser falar com Deus, você pode falar com Deus. Talvez você pense que Deus não te escute. Talvez você pense que Deus não se importa com você. Mas essas passagens bíblicas que nós lemos aqui um pouquinho nesta noite, embora talvez seja um pouquinho complexa para nós entendermos, né? Mas perceba que Deus do início, Deus te criou para você ter comunhão com Deus. A oração é a forma que nós temos de falar com Deus hoje. Porém, a nossa oração ela é ouvida sim, desde que seja feita em nome de Jesus. Porque foi Jesus que rasgou aquele véu do templo de cima a baixo. E é através de Jesus que nós temos livre acesso a Deus. Foi Jesus que entregou a vida lá na cruz do Calvário. Não foi outra pessoa, mas foi o próprio Filho de Deus que se sacrificou lá na cruz do Calvário. Por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele escolheu entregar a própria vida em favor de nós. E mais que isso, Ele ressuscitou e está vivo. Por isso, Jesus Cristo é o único mediador entre nós e Deus. Por isso, se nós orarmos com fé no nome de Jesus, Deus ouve a sua oração. Lembra no início da nossa live que eu fiz uma pergunta: o que você diria para Deus se você pudesse falar com Deus? Esse versículo que acabamos de ler diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Ou seja, eu e você, através do sangue de Jesus, através do sacrifício que Ele fez lá na cruz do Calvário, através do véu que foi rasgado, agora eu e você somos chamados para ter comunhão com Deus. Aquele anseio que nós temos pela presença de Deus, agora nós temos como dobrar o nosso joelho e orar a Deus em nome de Jesus. E Ele ouve nossas orações. Sabe aquilo que você pensou no início da mensagem? O que você gostaria de contar para Deus? Você pode contar para Deus hoje.
Você pode dobrar o seu joelho e orar e começar a falar com Deus. E à medida que você vai construindo um relacionamento com Deus, você percebe que Deus está ali com você. No início da oração, no início da nossa caminhada, da nossa vida de oração, eu vou ser bem sincero, talvez pareça que você esteja até falando sozinho, mas se você perseverar, você vai começar a ver que Deus vai começar a se revelar na sua vida. Você vai começar a ver coisas acontecendo na sua vida que um dia você pediu em oração e você vai se lembrar. Tal dia eu orei sobre isso e por isso está acontecendo agora. Deus quer ter comunhão com você, meu irmão. Deus te fez para você ter comunhão com Deus. O pecado, ele rouba a nossa comunhão com Deus. Mas o sangue de Jesus perdoa os nossos pecados, apaga as nossas culpas, liberta nossa alma da escravidão do pecado e nos dá livre acesso a Deus através da oração em nome de Jesus. Por isso que você vai ouvir muitas vezes nas orações as pessoas pedindo algo em nome de Jesus. Por que eu peço algo em nome de Jesus? Porque foi Jesus que pagou o preço pelos meus pecados e eu posso chegar a Deus através de Jesus Cristo. Porque Ele foi quem pagou as minhas falhas, Ele que pagou os meus erros. Ele que se entregou lá na cruz do Calvário por mim, para nos dar o perdão, para nos purificar, para sermos lavados, regenerados. Para nós concluirmos a mensagem desta noite, eu quero trazer aqui uma pequena ilustração que, como o texto bíblico, eu sei que ele é bastante complexo, às vezes não fica tão claro, mas esse aqui é o cubo evangelístico, que a gente chama, e ele fala, né, um pouquinho da história da criação de uma forma bastante simples, né, e que pode ser bem compreendida, né, com facilidade. Então eu quero estar compartilhando aqui. Então, aqui é uma luz que nós vimos, né? Essa luz, ela simboliza Deus. No início, Deus fez os céus, a terra, e criou o homem, e colocou o homem na terra para que o homem tenha plena comunhão com Deus. Então o homem tinha livre acesso a Deus, Deus vinha visitar o homem, e sempre que o homem queria falar com Deus, Deus estava ali, e eles conversavam, né, basicamente face a face. Porém, aconteceu um grande problema. Aconteceu o pecado na vida do homem. Então, o pecado acabou contaminando o homem. Deus é puro. O homem agora se tornou pecador. Então, criou-se uma separação entre Deus e o homem. Então, o homem quer ir até Deus e não consegue. Por quê? Por causa do estado de pecado. Sabendo disso, um Deus tão amoroso que criou os céus, a terra e tudo que nela há, para ter plena comunhão com nós, Deus providenciou uma solução. O homem queria chegar a Deus, mas não conseguia. Então, o que Deus fez para socorrer o homem? Enviou seu Filho amado Jesus Cristo como um sacrifício perfeito lá na cruz do Calvário, para, através desse sacrifício, nós termos a comunhão com Deus restaurada. Então Jesus foi à cruz do Calvário, se entregou como oferta a Deus, né, derramou o seu sangue, ele foi morto, sepultado, porém ele ressuscitou ao terceiro dia. Quando ele ressuscitou ao terceiro dia, ele nos ensina: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai vir até o Pai a não ser por Jesus. Então, aquela cruz de Jesus, agora, ela fez a ponte para nós chegarmos a Deus através de Jesus Cristo. Então, sabendo disso, o homem precisa reconhecer os seus pecados e aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua vida, para termos plena comunhão com Deus novamente, agora a comunhão restaurada. Com isso, nós recebemos um coração puro de Deus.
Se nós entregarmos o nosso coração a Deus, Deus purifica o nosso coração, Ele perdoa os nossos pecados, nossas falhas, e nos recebe novamente, restaura a comunhão que Ele, Deus do início, tinha planejado para ter conosco. E agora, o coração do homem, ele vai ter que se alimentar da palavra de Deus, ele vai precisar ter plena comunhão, né, com Deus, através de Cristo. E agora, Deus nos ouve através das nossas orações. Então, esse aqui é o cubo evangelístico. E a palavra de Deus segue nos dizendo que se nós entregarmos a nossa vida para Jesus Cristo, nós temos livre acesso ao Pai. A sua oração, ela é ouvida quando você faz uma oração sincera, de coração aberto e em nome de Jesus. Porque por mais que nós queremos ser santos e puros, a verdade é que nós não somos santos e puros. A verdade é que nós somos pecaminosos. Nós cometemos falhas, cometemos erro. Mas o sangue de Jesus, vertido lá na cruz do Calvário, perdoa as nossas falhas, perdoa nossos erros. Hoje nós temos livre acesso a Deus para chegar, dobrar o nosso joelho e pedir perdão pelos nossos pecados. E se nós pedirmos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, perdão por muitas vezes ter andado tão distante de Deus, um Deus tão amoroso que entregou o seu próprio Filho lá na cruz do Calvário para nos salvar, é claro que Ele nos perdoa. Ele não ia entregar o Filho dele lá na cruz do Calvário para não nos perdoar. Mas Ele nos perdoa, Ele nos purifica, Ele restaura nossas vidas. Como que nós podemos chegar a Deus? Através de Jesus Cristo, em oração. Em oração. Por isso é tão importante nós termos uma vida de oração. Porque é através da oração que nós falamos com Deus. É através da oração que nós contamos para Deus tudo o que nós temos vivido, o que nós temos sentido, o que nós estamos precisando. É através da oração que nós podemos pedir as coisas para Deus. Sim, podemos pedir. Como filhos de Deus, nós precisamos pedir as coisas para Deus. Um filho, quando ele está precisando de algo do seu pai, da sua mãe, ele pede e ele recebe muitas vezes. Se é uma criancinha pequenininha, se ela pegar e começar a chorar, o pai fica, rapidamente ele dá um jeito de descobrir o que a criança está querendo e atende. Quem dera o nosso Pai nos céus, se não vai nos atender, se nós clamarmos, se nós buscarmos. O problema é que muitas pessoas, em vez de buscarem a presença de Deus, ainda estão se escondendo atrás dos arbustos da presença de Deus. Lembra no início que eu falei acerca de que Adão e Eva foram se esconder de Deus quando Deus estava vindo? Pare, meu irmão, de se esconder de Deus. Mas comece a buscar a Deus de todo o teu coração. E você verá a obra linda que Deus fará em você. Você verá que Deus vai restaurar as nossas vidas. Deus vai trabalhar lá no íntimo, lá no profundo da sua alma e vai te purificar, te dar um coração novo. Vai te libertar, muitas vezes, do pecado que escraviza o homem. Mas o sangue de Jesus liberta o homem, purifica, perdoa e permite que eu e você possamos sentir a presença de Deus. Por isso, quero orar com vocês. E se essa mensagem de alguma forma tocou o seu coração, talvez você não sabia que você tinha livre acesso a Deus através do sacrifício de Jesus Cristo, mas hoje você quer aceitar que Jesus Cristo realmente se entregou lá na cruz do Calvário, foi para nos salvar. Jesus Cristo morreu, foi por nós, por amor a nós. Ele se entregou por nós. Eu quero orar por você. E após essa oração, eu quero que você comece a ter uma vida de oração a Deus. Lembra que agora não é mais preciso um sacerdote, um pastor ou qualquer outro tipo de líder religioso para você ter acesso a Deus. O nosso acesso a Deus agora é através de Jesus Cristo. Você tem livre acesso a Deus, garantido por Jesus Cristo lá na cruz. Então esse acesso é seu. Se você não usa, é porque você não quer. Mas se você aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você vai orar em nome de Jesus e Deus vai ouvir a tua oração.
Quero orar por todos nessa hora. Senhor, meu Deus e meu Pai, como é maravilhoso saber que Deus do início do mundo, o Senhor criou tudo para ter plena comunhão com nós. Infelizmente, no andar da carruagem, a comunhão que nós tínhamos com o Senhor acabou se perdendo por causa do pecado. Mas o Senhor nos socorreu através do Teu Filho amado Jesus Cristo, que veio a esse mundo e nos ensinou tantas coisas, fez tantos prodígios, tantos milagres, tantas maravilhas, e acabou se entregando em sacrifício lá naquela cruz do Calvário. Derramou aquele sangue puro e inocente para pagar o preço pelas nossas falhas. A palavra de Deus nos ensina que o perdão estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz, o castigo que era para nós, Jesus levou sobre ele e nos deixou a paz dele sobre nós. Meu Deus querido, recebe nossas vidas, Senhor, perante a tua presença. Aquelas pessoas que estavam com a comunhão comprometida com o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus eu oro por estas pessoas. E eu peço, Senhor, que todo aquele que abrir o coração e aceitar Jesus no seu coração, que entregar a vida para o Senhor, que a comunhão desta pessoa para contigo, meu Deus, seja restaurado agora. E que essa pessoa possa orar e o Senhor possa ouvir. Que essa pessoa possa pedir e o Senhor possa atender. Que essa pessoa possa confessar as falhas e os erros e o Senhor possa perdoar os pecados. Meu Deus querido, nós somos tão frágeis, tão limitados, e a vida nessa terra é tão passageira, tão rápida. E nós não somos nada sem o Senhor. Mas através dessa oração eu peço que o Senhor gere vida nos corações, que nós possamos sentir a Tua presença pulsando dentro de nós e que o Teu Espírito Santo entre dentro de cada coração que estiver aberto, que estiver recebendo o Senhor nesta noite, Pai. Abençoa essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, manifesta Teu poder para abençoar a cada casa, a cada família que está nos assistindo. E que, Senhor, nós possamos viver uma vida de plena comunhão contigo através de uma vida de oração. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Como é maravilhoso estarmos juntos, meditando um pouquinho na palavra de Deus, aprendendo mais de Deus, né? O que eu falo aqui, não é palavra do Silas, não. É a palavra de Deus que nós lemos, né? E a palavra de Deus, ela é como um manual para nossas vidas que nos ensina o caminho correto a seguir. Eu sou extremamente grato por todos vocês que estão nos acompanhando. E você é livre para compartilhar esta live com o máximo de pessoas que você puder, para nós estarmos divulgando esse trabalho. Quero deixar aqui, então, convite para os irmãos, né? Eu sou o pastor Silas Duarte, pastor da Igreja Missionária do bairro Serrano, e nossos cultos é ali, domingo, às 19h30. Você é nosso convidado para estar ali conosco, né? Rua Alcides Ramos, número 1045. Ficarei muito feliz se você puder ir nos visitar ali na igreja em nossos cultos. Quinta-feira que vem, uma nova live. Que Deus abençoe você poderosamente, que a bênção de Deus esteja sobre você. E lembre-se de buscar a Deus em oração, porque Deus quer te ouvir. E você precisa parar de se esconder atrás do arbusto, que nem Adão e Eva foram fazer, né? Você precisa agora se colocar em oração na presença de Deus. Espero que ao término dessa live, você possa fazer a sua oração para Deus, dobrar o seu joelho, porque agora você entende que através de Jesus Cristo, as suas orações são ouvidas lá no céu. E Deus abençoe a sua vida. Uma boa noite, fique com Deus, até quinta-feira que vem, numa nova live.